A opção pelo transporte individual, pelo automóvel, ela é fundamentalmente pela má qualidade do transporte público, né? O transporte público no Brasil nunca foi uma alternativa de transporte, ou seja, o transporte público se configura como uma alternativa quando a pessoa tem um automóvel e é preferível ela fazer o deslocamento pelo transporte público porque ele lhe dá melhores condições de tempo de percurso e conforto do que o automóvel. No Brasil, a demanda pelo transporte público sempre foi uma demanda cativa, ou seja, as pessoas não tinham opção. À medida que as pessoas aumentaram a renda, o custo operacional do veículo, o custo de aquisição dos veículos diminuiu, houve uma forte migração para o transporte individual. Obviamente, essa demanda pelo transporte individual, esse uso é meio inelástico em relação ao custo do combustível. O custo do combustível precisa aumentar muito, precisaria dobrar para começar a operar sob uma redução do uso do automóvel. Então, pequenos aumentos de combustível não vai alterar a questão do transporte individual. E, pelo contrário, pode causar maiores danos no transporte público, com um aumento da tarifa do transporte público. Veja, o transporte público no Brasil, né, desde os bondes, os antigos bondes, sempre foram concessões, né, do setor público para a iniciativa privada. Então, para aqueles que propagam que a questão da qualidade ou da má qualidade do transporte público se dá, ou das coisas públicas, dos serviços públicos se dão porque ela é tocada pelo Estado, aí está a maior prova, uma prova cabal, né, e histórica, de que a concessão do serviço público para a iniciativa privada não resolve a questão da qualidade e nem do custo tarifário. Porque se fosse assim, no Brasil, nós teríamos resolvido a questão, porque historicamente, né, desde o final do século XIX até hoje, o transporte público foi sempre tocado pela iniciativa privada mediante concessões do poder público. Então a falácia de que as privatizações dos serviços públicos resolvem a questão da qualidade e do preço, tem uma demonstração no Brasil cabal de que isso não é verdadeiro. Tem vários aspectos que são verdadeiros, principalmente a constituição do modelo do BRT, né? Uma configuração do sistema de transporte que roda no eixo de alta densidade de ocupação, área estrutural, mas isso é uma parte do sistema. O sistema que se configura como um sistema que trata 3 milhões de pessoas, inclusive com a região metropolitana, ele tem aspectos que não dão conta, né, dessa dimensão dessa cidade, né, não dão conta de um tratamento homogêneo, e ele foi superado pela dimensão que tomou a cidade. Quer dizer, a Curitiba tomou uma dimensão que já não pode mais ser tratada exclusivamente como modal rodoviário, mesmo sendo ele formado por corretores da BRT. Esse sistema não tem capacidade para atender a demanda de uma cidade que hoje tem 3 milhões de habitantes. Teria que ter evoluído mais rapidamente para sistemas metroviários de maior capacidade, inclusive sistemas que não competem com o automóvel e não ficam competindo com o mesmo espaço rodoviário com o automóvel. Nesse aspecto, Curitiba pecou, né? Pecou porque não evoluiu a tempo para implantar novas modalidades, principalmente nos corredores mais carregados, e nós estamos sofrendo isso nesse momento. Outro aspecto é o aspecto do gerenciamento, especialmente do gerenciamento tarifário, né? Que deveria ter sido resolvido por um processo licitatório, né, com um processo de competição entre empresas e efetivamente reduzido o valor da tarifa, mas essa competição não houve por uma manipulação do contrato, está mais do que provado aí pelas várias investigações que foram feitas pelos próprios sindicatos, pelo Tribunal de Contas, pela CPI da Câmara Municipal, provocou um direcionamento, né, do edital para que as mesmas empresas permanecessem prestando serviço com a mesma tarifa. Então aquele ganho esperado, né, no processo licitatório, no momento onde há um processo concorrencial, não aconteceu em Curitiba. Isso se dá muito porque um discurso de marketing de que o poder público aqui sabe fazer as escolhas e a população pode ficar à margem, não precisa participar. Esse discurso está sendo usado contra a população, no sentido de mantê-la alienada e não participando do processo de decisão, principalmente em relação ao transporte público. O SENGE, Paraná, está furando essa lógica que é tocada pelo poder público municipal e estadual aqui no Paraná, obrigando, né, e representando a sociedade em muitos momentos e criando uma cunha, né, de participação da sociedade nas decisões da política pública em relação à mobilidade.
é uma opção radical, né, pelos sistemas de transportes, modalidades não motorizadas e pelo transporte público, né. Não há possibilidade nenhuma fora disso. Quer dizer, o transporte por automóvel, o transporte nas cidades, o deslocamento por automóvel é inviável. Inviável porque as nossas cidades não foram configuradas para que toda a população usasse, nem 50% da população usasse o automóvel. Esse sistema, o conjunto viário, ele se esgota rapidamente quando há uma migração do transporte público para o individual, que é o que aconteceu, e não há solução porque não há possibilidade de você aumentar o espaço viário. O espaço viário é dado, tá dado. Não há como ampliar espaços viários nas cidades. Você pode otimizar, né, através de sistemas de semaforização e controles, mas esse ganho da racionalidade do uso ele tem um limite muito rápido e na maioria das cidades essa otimização já foi dada. Portanto, não há saída a não ser por uma opção radical pelo transporte público, pelas modalidades não motorizadas, como o próprio caminhar, como a bicicleta. Então, eu acho que a lei de mobilidade urbana, que é recentemente aprovada, estabelece essas diretrizes com muita clareza, e eu acho que o que nós temos que fazer daqui em diante é obedecer à lei e ter nesse processo todos os poderes da República, né? O problema das cidades não será resolvido só com a participação do poder municipal. A responsabilidade pelas cidades é da União, do Estado e dos municípios. Há que se estabelecer esse pacto, né, do conjunto de responsabilidades, e isso só se faz através da montagem de uma política pública para a mobilidade no Brasil. Isso que precisa ser ainda melhor constituído.